Oi, gente, aqui é o Peter do canal Peter Said So e hoje a gente vai falar sobre falsos cognatos ou aqueles amigos falsos que a gente não quer realmente, a gente quer distância dessas pessoas falsas, né? E dessas palavras falsas também. Então a gente vai conhecer alguns desses falsos amigos mais comuns para nós brasileiros. Então vamos lá? Primeiro, tá? O que são cognatos? O que são falsos cognatos? São palavras que se parecem muito com o português, mas têm significado totalmente diferente, tá? Exemplo número 1. Pretend. Pretend, a primeira coisa que se passa quando se olha essa palavra é o quê? Pretender, mas não é. Então, pretend é o quê? Fingir. Então, pretend é fingir. E como que é pretender? Intend. Olha que interessante. Por isso que confunde a nossa cabeça, né? Então, pretend é fingir e pretender é intend. Segundo exemplo, college. Então, quando a gente olha para essa palavra college, o que você pensa? Ah, colégio. Não. College é faculdade, tá? Então, existem os colleges e as universities, as universidades. Então, quando nós estamos falando de faculdade, falamos college. E como que eu falo colégio? Bom, se você estivesse referindo ao ensino médio, high school seria o colégio em inglês. Mais um exemplo aqui, muito comum, library, library. Então, library seria biblioteca, não é livraria. E como que eu falo livraria, então? Bookstore, bookstore. Interessante, né? Outro exemplo, parents, parents. Quando você olha para essa palavra, você já vem à cabeça o quê? Parentes, mas não é. Parents, pais. Pai e mãe são seus pais, são os seus parents. E como que eu falo parentes, então? Relatives. Relatives são os parentes. Outro bem comum, e esse aqui confunde um pouco, costume. Costume. Quando eu vejo essa palavra costume, o que eu penso? Ah, costumes, né? Não. Costume é fantasia, mas fantasia de se vestir, né? Fantasia de Halloween, fantasia de alguma festa, fantasia é costume. E então, como que eu falo costume? Custom. Custom. Então, você vê que é diferente, né? E nesse tópico de fantasia, a gente tem fantasy, ou fantasy, né? Então, fantasy não é fantasia de vestir, mas sim fantasia mesmo, de fantasiar, de imaginar. Eu falo fantasy. Outro bem comum é o resume, o verbo resume. Quando eu falo resume, eu penso o quê? Ah, resumir, né? Não. Resume, na verdade, é recomeçar, voltar a acontecer. Então, por exemplo, a palestra parou, a aula parou, e aí o professor fala, let's resume, ou seja, vamos voltar, vamos continuar, dar procedimento. E resumo, como que é? Summary. Summary é o nosso resumo. Muito importante é que esse aqui, hein? Esses que eu vou falar agora, esses três últimos, são super importantes e você precisa saber. Sensible. Sensible, quando eu olho, eu falo, o que é isso? Sensível? É justamente o contrário. Sensible é uma pessoa sensata, uma pessoa que cheia de razão. Ela vai pela razão e não pela emoção. É o contrário de sensível, né? E como que eu falo sensível, então? Sensitive. Sensitive é o sensível. Esse aqui também causa muita confusão, porque você vai, né, você vem para a América do Norte, você vai para um país que fala inglês, aí você vai nas portas das lojas e tal, e você vê lá, push. Aí você vai, a primeira coisa que a gente já faz é tentar puxar aquela porta. E você puxa tanto que a porta até quebra, né? Mas não é, porque push é empurrar. Push é empurrar. Então é só pensar aqui na sua cabeça que é o contrário. Então se vê push, você já pensa, oh, não é puxar, é empurrar. Então é só gravar isso que é bem ao contrário. Eu sei que demora um pouco, mas com o tempo você acaba pegando. Então push é empurrar e o puxar. O puxar é pull.
pull, tá? Então, pull é puxar e o push é empurrar. E o último, né, tem uma lista, tem muito mais, mas o que a gente vai falar hoje é o assume. Assume, a gente acha, é assumir, né? Vou assumir alguma coisa, vou assumir um filho, vou assumir que eu sou gay. É assume. Não. Assume é pressupor, tá? Então, você pode pressupor que algo esteja acontecendo. Então, você fala, I assumed this was happening. Não é assumir. E como que eu falo assumir, então? Bom, depende, né? Assumir pode ser admit, você está admitindo, assumindo pode ser admit. E aí tem outros tipos de falar assumir, dependendo do que você quer falar, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos no meu canal, se inscreva aqui. Deixe nos comentários algumas outras dicas e outros falsos cognatos, false friends que vocês já tiveram dificuldade em memorizar. E um beijo e um abraço do Peter.